nossa língua de sinais brasileira, o verbo amar, ele é aqui, ó, cruzado, a mão começa aberta, termina fechada. Aqui, no coração. Isso, começa aberta, termina fechada. Esse é o verbo amar. E aí, para dizer a quem ama, tem que usar o pronome, né? Se for você, no caso, então, amo você. Certo. Se for ao Júlio César que está ali, amo ele. Agora tem o... Se você quiser dizer que ama todo mundo, aí amo a todos. Muito legal, muito legal. Todos, né? Aí aponta, se for 3, 4 pessoas, aí tem esse recurso. Aí tem o verbo amar, que é da língua de sinais americana, que também já entrou, né, no nosso léxico, no nosso repertório. É muito utilizado pela comunidade surda brasileira o verbo amar da língua de sinais americana, que é esse aqui, ó. Você já deve ter visto. Já. Então, é I love you. Aí finaliza assim. Isso. Então, ele é um verbo que a gente chama verbo direcional. Ele não precisa do recurso do pronome. Perfeito. Então, se, por exemplo, eu quiser dizer a você que o amo, então eu só movimento na tua direção. Interessante. Quando eu quando eu recebi esse presente, que é conversar com você e falar a respeito desse, eu estava assistindo alguns filmes. Eu me lembro de ter visto um filme chamado Fuga. Acho que eu cheguei a falar com você, mandei um zap falando para você. Sim. Mas tinha alguns filmes que eu assisti em que a linguagem de sinais, não são filmes de agora não, Netflix não, são filmes antigos, em que a linguagem de sinais estava lá bem explicitada. Mas o primeiro, o mais antigo que eu me lembro, e que você vai se lembrar também, acho que não. Tomara que eu lembre. Não, acho que não, porque eu sou muito mais velho que você. Imagina. É o Zorro, aquele seriado, o Zorro, em que tinha um mudo chamado Bernardo. É sua infância? Um mudo chamado Bernardo, mudo não, surdo, né? Na época ele devia ser surdo-mudo, né? Porque era esse o termo usado. Não, ele só era mudo. Porque o Zorro falava com ele e ele sabia o que era. Mas ele só conseguia falar fazendo sinais. Olha que barato que é isso. E aí a gente descobre que essa interação do surdo-mudo com a linguagem de Libras é algo assim que ajuda bastante. Eu estou falando Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Existem, em cada país tem a sua linguagem, né? Isso, Portugal tem a língua que eles chamam ainda de gestual, né? Gestual. Língua gestual portuguesa, tem a língua de sinais francesa, que é a nossa língua mãe, né? Que a língua brasileira de sinais sofre influência, assim como o português, o nosso português do Brasil, né? Tem como mãe o português de Portugal, né? A língua brasileira de sinais tem como mãe a língua de sinais francesa. Muito interessante, muito interessante. Vamos lá mais outras... Eu quero falar dos pontos turísticos, porque o nosso governo está com um projeto muito legal aí, né, de valorização da nossa cultura, da nossa história, o FanTour, né, inclusive o secretário, acho que a semana passada estava aí com esse projeto, na divulgação desse projeto. Então, tem o Museu das Comunicações lá em Ji-Paraná, que também foi catalogado aqui, né, então, Museu das Comunicações. Tem outro ponto, né, a Estrada de Ferro Madeira Momoré, a gente não pode deixar por favor, de citar. Até né? por causa do seu Soares. É aqui, é essa aqui. Isso. Faz menção a máquina. A máquina, né, o trem. E tem os pontos que não são históricos, mas que são turísticos, né? Forte Príncipe da Beira. Sim, o Forte Príncipe da Beira, né, faz menção àquele formato arquitetônico, né, onde fica as canhoneiras, ou ficavam. Deixa eu ver. Rio Madeira. O Rio Madeira, muito bom. O Rio Madeira. Perfeito. Isso. Tem um ponto que é de gastronomia típica, que é o caroço. Né? Também está catalogado aqui, eu considero de ponto esse de aqui, turismo. né? Não. Não? O caroço é aqui, ó. Tá certo. Retira o caroço, né? Não, é a logomarca dele, que é um Czinho e uma folhinha. Se você for lá, observa que tem uma folhinha no caroço. E tem outros pontos aí de turismo em Porto Velho, em Rondônia. Bom, está aqui no livro.
Tá tudo E é aqui no lógico que a livro. gente vai ter isso aí divulgado em sites, enfim. Sim. E tem o projeto para a segunda edição, que ele vai ser lançado em e-book. Né? A gente vai, tudo que ficou para trás por conta do tempo, que a gente tinha variações que a gente queria colocar, mas não teve tempo. Foi, como eu te falei, foi um projeto que a gente concorreu pelo edital da Lei Aldir Blanc, e a gente teve um tempo específico para entregar a produção, né, e fazer prestação de contas, e isso não foi suficiente. Eu acho que uma obra desse porte você não consegue fazer, né, entregar pronto em 4, 5 meses, nem que seja um ano, não consegue. Isso só foi possível porque eu já tinha uma sementinha, eu já tinha um projeto pensado, rabiscado, algumas coisas escritas já no momento que eu estava produzindo Metaplasmos na Libras. Então, como ele já estava um pouquinho adiantado, eu consegui entregar a tempo, mas eu acho que o tempo assim, foi curto para essa obra. Aqui, por exemplo, tem sinais que correm na comunidade surda, mas que não tem registro literário em lugar nenhum. Os nossos municípios, por exemplo, né? Então eu tive que fazer contato com a prefeitura, fazer pesquisas, confirmar com os surdos se realmente... Eu vi aí, você foi buscar Presidente Médici, que na verdade Presidente Médici tem duas variantes antes de Presidente Médici, né? Pois é, na língua portuguesa. Na né? língua portuguesa. Na língua de sinais é esse sinal aqui. Então, todos os municípios de Rondônia estão aqui. Eu queria ter catalogado, inclusive, os distritos, porque quando eu estava buscando a confirmação dos sinais desses municípios assim mais distante daqui, aí já, olha, tem o distrito tal que é assim. Eu falei, não, por favor, o distrito ainda não. Na segunda edição a gente coloca o distrito. Olha, eu quero agradecer imensamente a sua vinda aqui. Foi um prazerzaço. E quando você tiver o segundo, com distritos, eu quero saber como é que vai ser, como é que você vai catalogar a Vala. Eu gosto daquele lugar. Estou tentando escrever um livro sobre a Vala. Então, tomara que tem você... Tem toda uma história em volta, né? Tem ali. muito. E vai ser legal. Como eu não sou historiador, eu vou deixar essa parte para os historiadores. O livro, a Vala, para mim, tem uma outra história, mas isso aí é uma outra conversa para uma outra hora. Muitíssimo obrigado. Ô, Léo, eu que agradeço. Estou muito feliz por estar aqui apresentando essa produção. Para mim é uma contribuição, né, para a comunidade surda de Rondônia, mas também para a comunidade surda amazônica, e para o Brasil, que vai conhecer Rondônia, com todo o seu potencial turístico, histórico, né, cultural. Isso, eu acredito que, como diz o pastor Fábio, isso é só o começo, tem muita coisa boa por aí. Então é o meu presente como rondoniense também para os professores que podem usar isso aqui como material pedagógico, os pesquisadores e curiosos em geral. É uma forma da gente estar promovendo Rondônia. Obrigado, mais uma vez. Bem, gente, a gente está encerrando o programa e eu quero convidá-los para um novo encontro segunda-feira. Sendo assim a vontade de Deus, às 8h30 da noite de segunda-feira, a gente se encontra aqui para mais programa Léo Ladeia. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Por favor, juízo e saúde. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, bom sono e bons sonhos. Programa Léo Ladeia. Oferecimento